Oi, boa tarde. Bem-vindos a mais um webinar da Voltimum com o parceiro ABB. O webinar de hoje, como vocês viram aí na sala de espera e conforme vocês se inscreveram, é dedicado à proteção das instalações elétricas e especificamente ao sistema de detecção de arcos fotovoltaico para sistemas elétricos. O palestrante de hoje é o Cláudio Pinheiro dos Santos, que é técnico sénior em proteção e controle de sistemas de potência. Ele trabalha na ABB, atuando em desenvolvimento de aplicações e suporte a vendas em serviços para produtos e sistemas de baixa e média tensão, onde se enquadram os retrofits, os projetos de novos painéis e sistemas de monitoramento de arco. Eu vou então passar a palavra ao Cláudio, mas antes disso queria só dar aqui um lamiré sobre a plataforma para os usuários profissionais que estão connosco pela primeira vez, tá? Para os outros vão ter a paciência de me ouvir mais. Portanto, nós, como vocês veem, vocês vão poder intervir durante o webinar com as vossas questões aí na zona de bate-papo, que fica no vosso canto direito. Podem, durante a apresentação que o Cláudio vai fazer, colocar todas as vossas perguntas. As perguntas, no entanto, só vão ser respondidas no final, ok? Foi isso que eu e o Cláudio acordámos, portanto, podem colocar durante, mas só são respondidas no fim. No final também, nós vamos colocar aqui no vosso canto inferior esquerdo a apresentação que o Cláudio vai fazer em PDF para vocês ficarem com essa documentação e vamos colocar também, como já vem sendo o hábito, o certificado de participação que, volto a referir como refiro sempre, é um certificado genérico, sem nome, para aqueles que precisam do certificado com o nome, por favor, mandem-me um mail. Eu já vou colocar aí na zona de bate-papo qual é, embora todos vocês já estejam fartos de saber, e identifiquem qual é, portanto, o nome com que querem que o certificado seja passado. Alguns querem só o primeiro e o último nome, outros querem o nome inteiro, portanto, por favor, escrevam isso no e-mail. Basta dizerem quero o certificado e o nome é este e pronto, não precisam de dizer mais nada. No final também fazemos a nossa pesquisa de satisfação para saber se o webinar correu bem para vocês ou não, para nós tentarmos melhorar um bocadinho das outras vezes, ok? Resta-me desejar a todos um excelente webinar. Bem-vindos, uma vez mais. Obrigado por estarem connosco e eu vou então passar a palavra ao Cláudio. Cláudio, faz favor. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Cláudio, tá? Trabalho na ABB há 31 anos e já atuei em diversas áreas dentro do grupo ABB. Atualmente, atuo na área de serviços de média e baixa tensão, realizando aplicações de desenvolvimento e suporte a vendas em soluções com IED de proteção. Tá? Hoje eu vou falar um pouco da questão de arcos elétricos e o que a ABB tem em seu portfólio para soluções de sistema de detecção de arco para preservar principalmente vidas e equipamentos dos nossos clientes, tá? Tem uma matéria muito interessante, inclusive de amigos meus que ajudaram nessa parte. Vou estar passando para vocês que nem todas as vezes têm ideia da parte de proteção de arcos, né? Então, vou fazer uma breve apresentação aqui e a gente já inicia na apresentação, tá? Levando em consideração os fabricantes, né, desenvolverem diversas soluções para proteger as equipes de trabalho e de seus clientes. E com o passar do tempo, esses equipamentos também têm apresentado evolução. Entre os mais conhecidos estão as roupas especiais, os EPIs, tá? Protegem o profissional diante do arco, cubículo a porta de explosão, que evita danos em outras áreas de uma fábrica, ok? Por exemplo, o controle remoto via painéis e interface homem-máquina. O problema é que todos esses recursos atuam apenas na proteção de pessoas e ambientes, minimizando os efeitos de uma eventual explosão. Esses não fazem a detecção dos arcos durante a sua formação, que é o principal objetivo dessa apresentação, e nem agem para a sua eliminação.
Para esses casos, existe o sistema de detecção e proteção de arcos elétricos. E os sistemas de termografia online também, que isso também é muito útil, né, nessa parte de arco elétrico. Tá? Os sistemas atuais vêm de uma velocidade que garante a abertura do disjuntor num tempo igual ou menor a 100 milissegundos, que é um tempo e, segundo estudos, 100 milissegundos teoricamente não causaria nenhum dano ao cubículo. Porém, sempre há algum transtorno, tá? Esse é um ponto onde muitos fabricantes baseiam-se em um tempo que, além de preservar a integridade do usuário, proporciona um rápido restabelecimento, porque a introdução do sistema de detecção de arco garante que o equipamento tenha danos mínimos, sendo possível fazer seu reparo sem a necessidade de substituição. Há dois pontos principais quando fala em um sistema de detecção de arco: segurança pessoal e tempo de restabelecimento do sistema. Okay? Então, todos sabem que quando existe um arco elétrico numa planta, se a pessoa não tem a proteção devida, causa um transtorno muito grande, inclusive a troca da coluna aonde apresentou o problema, tá? Então vamos à parte da apresentação agora. Então, proteção contra arco elétrico, uma questão de tempo. Depois vocês vão entender o porquê disso, ok? Segundo estudos, os erros mais comuns onde pode ocorrer o arco elétrico seriam na sequência que está. Erros humanos, geralmente quando o operador está mexendo no painel, fazendo alguma intervenção, tá? Poluição, animais, principalmente roedores, quando entra pela cablagem e por ali entra na partes ativas do cubículo e causa alguns transtornos. Sobretensão do sistema, má conexões, falhas mecânicas, dispositivos defeituosos como transformadores de potencial. Só para as pessoas que às vezes terem entendimento do que ocorre quando existe um arco elétrico dentro de um cubículo. Então, quando surge um arco elétrico, a potência desse arco chega a aproximadamente 40 megawatts, tá? A temperatura do arco ela chega em torno de 20 mil graus, ou seja, uma temperatura muito elevada. Por isso que às vezes a gente vê as ocorrências de arco elétrico onde derrete barramento, derrete as tulipas de disjuntor e faz um transtorno muito grande, tá? A intensidade de luz é 2.000 vezes a luz de um escritório. Então, para vocês terem uma ideia, quem está próximo, às vezes, se dá muita sorte, pelo menos às vezes cega, a pessoa acaba ficando. Aqui embaixo tem uma explicação, mas depois lá na frente é mais fácil visualizar. As temporizações, o que ocorre em cada instante, dependendo do tempo do arco elétrico. Mais lá na frente a gente vai ver com mais detalhes isso daqui. O arco elétrico, quando ocorre, os três fatores que sempre são calor, tá? De calor, gera os gases quentes, respingos derretidos de radiação térmica, pode causar queimaduras graves, tá? Próximas a quem estiver próximo, e outros tipos de ferimentos ao pessoal e incêndio com danos graves. Parte de pressão. Um rápido aumento de pressão pode causar uma violenta explosão e projeção de partes soltas semelhantes a uma granada. Então, ou seja, dependendo se estiver perto, é atingido. E a parte de intoxicação química, tá? Então, composto tóxico pode se tornar altas temperaturas e os vapores dos barramentos de cobre são altamente nocivos. Então, ou seja, às vezes nós vamos em instalações e nem sempre, né, lógico, né? No passado, os cubículos não eram compartimentados, tá? E muito menos tinha a saída dos dutos de gases. Hoje não, hoje os fornecedores já têm cubículos compartimentados, já é feito obrigatoriamente a saída do duto de gases para fora da sala, para que não ocorra a parte de intoxicação dentro do ambiente.
Aqui, no arco existe um rápido aumento de temperatura, tá? Um rápido aumento de pressão, liberação de fragmentos ocorrendo a explosão, queima e vaporização de metal e material isolante, tá? Consequência disso, danos graves dentro do painel, tá? Dos disjuntores, integridade e construção. Possíveis danos às pessoas que esse sistema de classificação do arco interno. Essas são algumas fotos de quando ocorre um arco interno, como fica dentro de um compartimento de disjuntor, tá? Compartimento de cabos, e ali na parte de tulipas, onde entra a parte do disjuntor ali. Então, o dano é muito grande quando ocorre um arco interno. Parte de segurança pessoal, né? Então, a maior parte dos acidentes fatais com redes elétricas é causada por erros humanos durante os trabalhos de manutenção e reparo. Os riscos humanos residem no fato de que os equipamentos adequados para operações locais e manutenção de rede de transmissão de energia raramente existem, ou seja, hoje nem tanto, porque todo mundo tem que se adequar em R10, então nem todo mundo pode mexer, somente pessoas autorizadas, mas no passado não tinha tanto rigor nisso, tá? Taxas de cargas maiores na rede de transmissão estão causando esforços excessivos nos componentes da rede, tais como disjuntores e conexões de carga dele e esquece de fazer o repotenciamento de barramento, disjuntor, etc. Tá? Serviços de manutenção e reparo são muitas das vezes terceirizados, né, que aumenta o número de pessoas que operam as redes de transmissão. E a potência de curto-circuitos tem crescido significativamente, o que também amplia efeitos possíveis arcos. Ao adotar uma solução para a proteção de arco elétrico no sistema de proteção, os danos causados aos painéis e ao ambiente direto, derivados na falha de proteção dos arcos, podem ser limitados ao mínimo possível. Consequentemente, os investimentos e reparos necessários e substituições podem ser mantidos em um nível moderado. A vida útil dos painéis mais antigos pode ser estendida entre 5 a 10 anos, aproximadamente. Isso permite aos proprietários uma maior flexibilidade para agendar a troca de equipamentos. Então, como eu disse, no passado, os cubículos não eram compartimentados, não se falava em NR10, então, às vezes o cliente quer trocar parte do cubículo e inicialmente quer já introduzir a proteção contra arco. Então, nesses casos aqui se aplica esse maior tempo de vida dos painéis dele. Tá? Hoje, existem várias maneiras de você estar fazendo a proteção. No caso de uma delas, seria a proteção de arco, a detecção, né, incorporada no IED, né? Então, tem fornecedores que já tem essas soluções. A ABB também tem essa solução. Então, nessa solução, o que ocorre? O seu equipamento, o IED, ele vem com 3 sensores, um direcionado para o barramento, um direcionado para o disjuntor e outro direcionado para o compartimento de cabos. Nesse arranjo, se requer que o relé esteja trabalhando em rede. Por quê? Quando o problema for no disjuntor e no compartimento de cabos, o próprio IED toma a decisão e abre o disjuntor e acaba o problema. Se for no barramento, há necessidade do relé estar em rede para quê? Para que ele troque mensagens, que nós chamamos de mensagem GUSE, com o relé que vai estar no disjuntor a montante, por exemplo, tá? E esse relé da montante é que vai fazer a abertura do disjuntor principal. Tendo uma interligação de barras, abre-se a interligação, isola-se o problema e o restante do seu sistema continua funcionando. Então, esta é uma solução onde você pode estar colocando proteção de arco incorporada no seu IED. Então, hoje ela possui uma linha de relés que se chama Relion, tá? E nessas linhas de relé 615 e 620, todas elas você pode implementar a proteção de arco com fibras pontuais, ok?
Aqui é uma solução onde nós temos o relé principal da BB hoje, que é o REA 101, que é um relé extremamente rápido, com tempo de detecção de arco menor que 2,5 milissegundos. Tá? Depois a gente vai falar um pouco mais com relação a essa parte de tempo, para vocês verem melhor como isso funciona no sistema. Mas essa aplicação aqui, como que funciona? A unidade principal do REA 101, ela vai ter uma fibra única que vai fazer um loop em todo o barramento principal, ok? E os relés, cada um terá duas fibras óticas pontuais, uma para o compartimento de disjuntor e uma para o de barra. Nesse caso, o seu sistema fica um pouco mais seletivo. Por quê? Dependendo do circuito que eu tiver o problema, o relé toma a decisão e ele abre somente o circuito com problema. Caso eu tenha um problema no barramento, não tem jeito. Aí quem vai enxergar isso é o REA 101 e ele vai tomar a decisão de abrir o disjuntor da baixa do trafo e, se porventura esse disjuntor por algum motivo não abrir, automaticamente o REA 101, através de um sinal de falha de disjuntor, depois de 150 milissegundos aproximadamente, abre-se o disjuntor a montante, ok? Para o REA 101, existem as unidades de extensão. Então, quando se fala em sistema de REA 101, nós temos uma unidade principal, nós temos uma unidade de extensão que chama-se REA 103, e essa unidade eu consigo, nela, colocar mais dois loops, cada um de 60 metros de fibra, só que esta unidade não tem capacidade de abertura de disjuntor e nem contato rápido. A abertura ficaria por conta do relé principal. O REA 105 seria uma outra unidade de extensão com capacidade de abertura de disjuntor, onde nós, quando fazemos a aplicação, utilizamos ela nos disjuntores de interligação de barra, ok? E uma unidade chamada REA 107, onde eu consigo colocar até 8 fibras pontuais, e essas fibras pontuais eu posso distribuir ela ao longo do meu sistema. Para o REA 101, existem duas portas de comunicação traseira, porta A e porta B. Para cada porta dessa, eu consigo colocar até 5 extensões mescladas entre essas aqui, ok? Projetos para clientes que desejam manter o sistema de proteção contra arcos elétricos separados do principal sistema de proteção, tanto para retrofits quanto para as novas instalações. O módulo principal fornece uma detecção independente para sobrecorrentes e para a detecção de luz através da fibra ótica. A combinação das unidades principais com múltiplas unidades de expansão com diversos sensores pode ser aplicada num sistema como, por exemplo, 2 ou mais transformadores primários. Detecção ótica, o flash, do arco elétrico através do loop de fibra ótica ou sensores de lente. Então, isso aqui é um resumo do que eu falei dessas 3 unidades anteriores, que seria o REA 101, 105 e 107. Aqui é um outro exemplo de aplicação onde eu tenho duas unidades REA 101, ok? As duas unidades se conversando por fibra ótica através dos canais Optolink, ok? Unidades de extensão distribuídas ao longo do sistema. Nesse sistema, por exemplo, cada unidade ela tem a informação do seu sinal de corrente. Então, observem que aqui tem o de um lado e aqui tem de outro. Dependendo o lado que ocorrer o problema, vai ocorrer o flash e a confirmação pelo nível de corrente que vai subir. Então, essa unidade é ela quem vai detectar o problema. Então, ela vai dar informação para a outra. Falar, olha, eu detectei o problema do meu lado, deixa que eu opero. Então, o que ela vai fazer? Ela manda a informação, manda abrir esse disjuntor, abre o disjuntor de interligação e um lado do teu sistema continua funcionando perfeitamente. Então, se for uma fábrica onde eu tenho a raiz de alimentação duplicado, então a minha fábrica não vai parar, ok? Aqui é outro conceito que a BB tem, tá? Que é um dos mais modernos que a BB lançou ultimamente. Já temos isso instalado em vários clientes. Seria o REA associado
ao UFIS. Aqui, como ele pode ser instalado, e depois nós vamos ver mais alguns exemplos de aplicação do UFIS. Qual o princípio do UFIS? É o S3 que nós chamamos. Então, é velocidade, segurança e economia. Ok? Então, em questão de velocidade, o tempo de operação do UFIS, o tempo total, para vocês terem uma ideia, ele é 4 milissegundos. O REA é 2,5 segundos. E quando você fala de proteção de arco incorporada no relé, isso fica em torno de 12 milissegundos, 10 milissegundos mais ou menos. Ok? A parte de segurança, né? A proteção é consideravelmente melhorada para o pessoal do painel e ao meio ambiente, tá? Uma drástica redução da duração do arco interno garante a minimação do aumento de pressão e temperatura. Isso leva como consequência a impactos mínimos de localização da falta, tá? Economia. A segurança para o seu painel sistema aumentado consideravelmente e disponibilidade de processos em combinação com redução drástica a custo de reparo. O sistema UFIS, né, integrado junto com o REA, eles são projetados para clientes, tá? Os quais as falhas de proteção contra a clã e as interrupções de energia associadas pode causar prejuízos financeiros extremamente altos, tá? Então, dependendo da planta, o UFIS é a melhor aplicação para ser colocada no sistema. O UFIS também, né, são projetados para clientes que estão reajustando seu sistema de proteção instalado, novos equipamentos que requerem a maior proteção possível, tá? Com relação aos impactos negativos causados por arcos internos. Aqui depois nós vamos ver no vídeo, tá? Tem um vídeo no final que a gente vai ver como que funciona, mas uma prévia só para vocês entenderem. O REA 101 com a fibra ótica, tá? Faz a detecção do arco, ok? Através do Optolink, manda informação para a unidade RU. Essa unidade, ela faz o disparo dessas 3 unidades que vai aterrar o seu sistema trifásico, ok? E todo curto-circuito que ocorrer, ele vai derivar por essa unidade. Ou seja, o curto-circuito que teoricamente estaria naquele painel, ele vai fluir para o menor caminho, que é as unidades QRU, tá? E vai aterrar seu sistema trifásicamente num tempo de 4 milissegundos. Depois disso, a unidade REA ela faz a abertura do seu disjuntor. Então, o impacto que você tem no sistema é mínimo. Aqui outra aplicação, só que agora a gente utilizando o UFIS, tá? Então, um sistema UFIS em uma barra e um sistema UFIS na outra barra. Aqui para vocês terem uma ideia de um sistema convencional, onde nós temos a parte de se ele é seletivo ou não, ok? O tempo de atuação, isso aqui é o tempo de atuação final, levando-se em consideração sempre, pessoal, o disjuntor, tá? Então, um disjuntor hoje, ele opera em torno de 40 segundos, 50, ok? E aqui a parte da detecção do sistema, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o REA 101, ele opera em aproximadamente 2 milissegundos. Porém, ele fica condicionado ao tempo de abertura do disjuntor. Se for um REA mais UFIS, tá? 2,5 milissegundos para a detecção e 1,5 milissegundo para a operação. Então, somando isso aqui, dá os 4 milissegundos. Tá? Se for a proteção pontual nos relés, 10 milissegundos, que é a detecção da proteção, e também o disjuntor. Tá? Porém, aqui nós temos um trip seletivo utilizando a composição do REA 105. Se for um sistema, tá? Nota que aqui é um sistema REA, aqui é o REA sozinho. O sistema REA é a mesma coisa, tempo de detecção 2,5 milissegundos, operação 50, ele é seletivo, tá? E o sistema REA mais o UFIS, 2,5 milissegundos de detecção, mais 1,5 de operação, e também é seletivo quando você usa o sistema mais o UFIS. Ok?
Aqui foi aquilo que eu falei para vocês lá no início, tá? Então, até 100 milissegundos, dependendo, você não teria, ou melhor, antes de 100 milissegundos, você não teria problema nenhum. A partir dos 100 segundos, você começa a ter problema nos cabos, tá? Mais ou menos em 200 milissegundos aqui já evolui para o cobre, ou seja, a parte de barramento aí. E aqui em cima já é fogo na parte de aço, ou seja, já gerou gases, o teu cubículo já praticamente vai explodir. Então, é complicado quando você não tem o sistema e isso aqui vai evoluindo. Para você ter uma ideia, quando a gente aplica o sistema UFS, o tempo dele é 4 milissegundos. Então, ou seja, quando começa a evoluir, ele já automaticamente corta isso. Então, você não tem praticamente impacto nenhum no teu cubículo, tá? Aqui, no sistema UFS, a unidade QRU, que é a unidade que vai fazer o disparo nas unidades que vai aterrar o seu sistema. Ok? Então, é uma unidade de disparo eletrônica. O monitoramento dela é contínuo, está na área de posição definida. Detecção rápida e confiável de uma falta de arco interno através de parâmetros de luz e falta de corrente. Ok? Três elementos principais de chaveamento, que são essas unidades aqui. Ok? A parte do QRU no UFS, né? Então, sempre ela vai trabalhar em conjunto com o REA 101 através de um optolink, tá? Tem as entradas de alta velocidade para a conexão do sistema de detecção de arcos externos também. Ela tem um monitoramento incluindo a conexão do optolink com o sistema REA, ou seja, o sistema fica o tempo todo se conversando. O REA 101 fica o tempo todo monitorando a fibra ótica para ver se a fibra está rompida ou não, ok? Então, qualquer problema será só. O sistema UFS é composto dessas unidades, tá? E mais o REA. Então, UFS mais REA, opções versáteis de monitoramento com o sistema REA, detecção óptica, né? No caso flash de arco elétrico através de sistema de fibra ótica ou sensores do tipo lente, detecção independente do range, proteção seletiva e proteção contra falha de disjuntor. Extinção ultra rápida do arco elétrico através do UFS, tá? Interfaces certificadas, tempo de disparo extremamente rápidos, menor que 4 milissegundos após a detecção. Então, sempre lembrando, pessoal, nesse sistema aqui, independe do tempo do disjuntor, tá? O disjuntor, o tempo dele não é levado em consideração quando você faz a aplicação com o UFS. Com o sistema REA, é levado em consideração o tempo do disjuntor e quando você também faz a aplicação através da proteção de arco nos EDs, também é levado em consideração o tempo de abertura do disjuntor. Aqui é como é construído, né? Nós vamos ver depois o videozinho também que ele mostra isso daqui, como que é o funcionamento disso. Mas nada mais é do que um encapsulamento em epóxi. E internamente ele faz quando a unidade QRU faz o disparo, aqui embaixo ele recebe um sinal quimicamente dispara como se fosse uma espoleta, ok? E esse pino ele sobe e faz o aterramento. No videozinho nós vamos ver a animação disso para ficar bem claro. Ter uma ideia, tá? Um compartimento de barramento, feito testes com o sistema UFS e aqui um outro sistema sem o UFS num curto de 50 kA durando apenas 100 milissegundos. Ou seja, nesses 100 milissegundos, o arco é interrompido, mas vocês podem olhar como fica dentro do compartimento aqui, ok? Isso aqui depois vai ter que ter limpeza disso, algum componente vai ter que ser trocado. Enquanto isso, quando você usa o sistema UFS, vocês observam que praticamente não tem impacto nenhum. Aqui são dados tá, de teste, nível de tensão, quando você faz a aplicação.
quando você faz a aplicação UFS no sistema do cliente, existe, né, algumas coisas que você tem que levar em consideração. Aí o nosso pessoal de engenharia de campo tem que fazer um levantamento do sistema de aterramento do cliente e verificar se tem que ser feita uma melhoria no sistema de aterramento ou se o sistema, do jeito que tem lá, ele comporta o sistema UFS, ok? Hoje, a ABB ela já tem um painel Uniguia certificado, tá? Que inclusive você pode colocar o sistema UFS como se fosse num compartimento de disjuntor. Alguns cubículos saem nesse compartimento com TP, mas hoje já tem versões onde você já sai com o sistema UFS integrado aqui. Aqui são outros sistemas de montagem que podem ser feitos, tá? Ok? Aqui é o kit que compõe, né, a parte do sistema, então é a unidade QRU, os cabos de comunicação que vão ser interligados da traseira do QRU para essas unidades. Então, o conectorzinho amarelo vai engatar, são 3 cabos, tá? E a outra ponta conectada atrás da unidade QRU. Aqui mais alguns exemplos, né, de como pode ser montado o sistema. Então, vocês vejam que aqui, na parte de baixo, vai estar as fases, ok? E aqui em cima você tem um barramento, ok? Curto-circuita, trifásico, e joga no seu sistema de aterramento. Bom, os benefícios indiretos, né? Então, o sistema aumentado consideravelmente a disponibilidade do processo para evitar danos graves no interior do painel, do equipamento e do meio ambiente direto, e principalmente de pessoas, né? Redução drástica do tempo de parada e custo de reparo, tá? Exemplo de um local de produção pode ser aplicado, planta química, planta de papel, indústria de óleo, etc. Tá? Então, riscos, trocas de painel danificado, equipamento necessário, então, ou seja, isso aqui vocês não vão ter, praticamente. Consequência, né? Perda de produção também não vai ter. Deixa eu só tirar isso aqui que está... Ok. Custos, né? Tal. Benefício direto, segurança para o operador aumentada consideravelmente para painéis, então, ou seja, com o sistema UFS praticamente não existe nenhum ao operador, tá? Minimização do aumento de pressão de gases e compartimento defeituoso em torno de construção de painel. Nós vamos ver o vídeo do UFS e depois disso a gente pode já entrar na questão das perguntas, tá? Então, vocês observem que o vídeo ele vai mostrar direitinho como que funciona o UFS no sistema e a aplicação dele. Ana, você colocar? Ou eu posso?
Pessoal, agora eu vi aí que já tem várias perguntas aqui, né? A Ana, se puder me auxiliar aí na sequência para que eu possa, de repente, já estar aí respondendo. Olha, Cláudio, há imensas questões do Fábio Magalhães, mas o Marcelo tem estado mais ou menos a responder. Eu vou pedir ao Fábio que se por acaso houve alguma questão que o Marcelo não tenha conseguido responder, ele que coloque de novo, mas entretanto a maior parte das questões que foram colocadas até agora, portanto, foram do Fábio e essas questões o Marcelo tem vindo a responder. Portanto, ele está a dizer que está tudo ok. Havia uma questão do Creus que gostava de saber como pode ter acesso ao catálogo de produtos, mas entretanto isso também já foi dado pelo Marcelo. Portanto, agora é uma questão de nós vermos quais são as questões que vão sendo colocadas agora. Há aqui uma do Paulo Roberto. Uma vez acionada a unidade, o FES é reaproveitável. Desculpa. Eu vou, entretanto, enquanto tu vês a questão das questões, eu vou colocar aqui, peço desculpa, Cláudio, vou colocar o certificado e a apresentação para vocês poderem baixar, tá? E vou colocar também no vosso ecrã o questionário de satisfação que eu pedi a todos que, por favor, respondessem, tá? Que é super importante para nós. Em relação aos certificados, pessoal, muita gente colocou aí o e-mail para eu enviar. Eu peço a toda a gente o favor de enviar mail e não deixar aqui no chat, porque eu, no final da sessão, não vou ter acesso a esta parte para poder repescar aquilo que vocês colocaram aí, tá ok? Portanto, quem quiser certificado com nome, por favor, mandem-me mail. Eu já vi que o Wellington já mandou, o Marlon também, portanto façam dessa forma, por favor, porque senão dificultam a minha vida, tá? E depois vocês dizem que não recebem e eu não consigo fazer nada em relação a isso. Desculpa, Cláudio, era só mesmo este pontinho aqui que eu queria mencionar. Portanto, nós tínhamos então aqui a questão do... Oh meu Deus, agora perdi-me. Do Paulo Roberto Olivier, uma vez acionada a unidade do FES, é reaproveitável? Não. Uma vez acionada a unidade, elas têm que ser substituídas, tá? O disparo dela é uma vez só. Então, se ocorrer o problema do ar elétrico e a pessoa tiver o UFS no sistema, as 3 unidades têm que ser trocadas. O Fábio pergunta se a unidade é descartável. Sim, ela é descartável. Cláudio, estão a pedir o teu e-mail também, se tu quiseres escrever no chat. Ou então eu posso colocar... Está aqui o e-mail do Cláudio. O Fábio pergunta como compatibilizar a unidade em barramento com fontes de energia como geradores. Então, a aplicação do UFS ela tem que ser vista caso a caso, né? Dependendo da aplicação, se tiver problemas de nível de curto-circuito, aí nós temos que avaliar, pois dependendo do nível de curto, é complicado às vezes você colocar o UFS. Nós temos um outro equipamento que chama IS Limiter, tá? Que é um equipamento onde você limita níveis de curto. Então, dependendo da aplicação, nós teríamos que estar vendo isso caso a caso. Temos aqui mais uma questão do Paulo Tarso. Empresas mais antigas estão instalando este tipo de chave de aterramento? As empresas mais antigas, peço desculpa. Sim, nós já temos algumas empresas antigas, tá? Que já fizeram a instalação do UFS, tá? Petrobras tem instalado, já temos UFS instalados na Petrobras, inclusive.
Eu queria só fazer aqui um reparo. Acho que há algumas pessoas que não estão a conseguir baixar a apresentação. Por favor, quem não conseguir baixar, Manuel, eu já vi a sua nota. Por favor, quando pedirem o certificado, peçam também a apresentação ou então digam só que não conseguiram baixar e eu reenvio, tá? Sem problema. O Fábio Magalhães coloca aqui uma outra questão: se os seguros da empresa reduzem de valor com esses equipamentos? Sim, com certeza, porque você vai ter uma garantia maior na sua planta, né? O Fábio está a pedir para tu repetires, Cláudio. Peço desculpa, ele não percebeu a resposta. Ficou um pouco incomida no início, eu acho. A resposta era sim, 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 Fábio. a pergunta dele é se o seguro, né, da empresa com certeza diminui, É, né? Eu acredito que é. sim, porque apesar você instalando um sistema UFIS no seu sistema, vai ficar muito mais confiável, né? Então, a incidência de você ter um problema de um curto-circuito onde iria gerar um transtorno muito grande, já não vai ter mais. Mais alguma questão? Ok, há pessoal que já está a dar as boas noites. Obrigada, pessoal. Uh, o Pablo Guilherme, não, o Marcelo pergunta qual é a diferença do REA. Como assim? Qual a diferença do real? O REA é um sistema que ele pode trabalhar isolado. E quando você usa ele com o UFIS, é um outro sistema. Então, o tempo de atuação do REA é 2,5 milissegundos, porém, leva-se em consideração a abertura do disjuntor. E quando você faz a aplicação REA mais UFIS, o tempo de abertura total é 4 milissegundos e independe do tempo de abertura do disjuntor. E comparativamente com o TVOC? Então, o TVOC é um outro equipamento que a ABB possui, tá? Voltado para a parte de baixa tensão, aonde as fibras pontuais, esse equipamento onde as fibras são pontuais, tá? Então, é um equipamento dedicado para arco elétrico também, porém o conceito dele é um pouco diferente do UFA. O Paulo dos Santos Olivier pergunta sobre o valor da máxima resistência de aterramento. Se ele quiser, ele pode me mandar um e-mail e eu mando mais dados técnicos para ele com relação a essa pergunta. Ok. Paulo, não sei se ficou aí claro, já tens aí o. Ok, pronto. Tem aqui uma outra questão do Júlio Amaral: como é feito o dimensionamento? Então, o dimensionamento foi como eu disse no início, né? A nossa pessoal irá fazer medições e verificar o tipo de aterramento que o cliente tem. Dependendo do tipo de aterramento, né, e como estiver o aterramento dele, a ABB irá informar que há necessidade de fazer uma melhora no sistema de aterramento, porque dependendo do nível de curto, se o aterramento não estiver ok, não vai adiantar de nada o UFS. Aí vai ser pior ainda a aplicação do UFS. O Lourenço Tadeu pergunta se é fácil fazer a substituição dos UFAs. Sim, é muito fácil fazer a substituição. O Anderson Martins faz aqui uma afirmação, não sei se queres responder, e que é a seguinte: o custo da unidade UFES sendo reaproveitável é muito alto. Não, o custo-benefício é muito melhor. O custo das unidades UFS não é alto.
O Rogério Souza pergunta se a ponta da fibra atua pela detecção da radiação do arco. Quem fez a pergunta? O Rogério de Souza. A ponta da fibra atua pela detecção da radiação do arco? Sim. Fibras pontuais, sim. No caso do REA mais o UFES, o princípio é diferente. A fibra ótica, ela é feito um loop, então não utiliza-se fibras pontuais. O Fábio Magalhães pergunta se pode utilizar em sistemas com aterramento de alta impedância, como trafos de aterramento. É uma questão que nós temos que avaliar também isso daí, tá? Eu preciso, nesse caso, dessa pergunta específica, se ele quiser me mandar um e-mail, eu posso estar verificando isso com o nosso centro de excelência na Alemanha e respondendo para ele mais assim com a certeza, ok? Jorge Domingos, obrigada aí pela ajuda, tá? O José Clécio pergunta qual a variação admissível da potência mínima e máxima em cada um destes equipamentos. Eu estou tentando acompanhar aqui agora. É a quarta questão, agora a quinta, antes do final. José Clécio. Ok, qual a variação admissível da potência mínima e máxima de cada... Em cada um destes equipamentos. Esse também eu tenho que pegar meus dados técnicos para mandar para ele. Se ele quiser me mandar um e-mail, eu envio para ele também toda essa parte. O Alex... Alex, o início não fica muito claro. Relacionado deve ser relacionado ou relacionando valores de contribuição quando a geração distribuída, como se comporta este tipo de proteção para corrente não direcional? Ou para correntes não direcionais? Então, é assim, o Office, quando você faz a aplicação dele, tem toda a parte do sistema de geração, se caso o cliente estiver na planta, né? Então você pode ter uma contribuição, mas com relação à parte, um exemplo, não sei se foi essa questão que ele colocou, a parte dos relés direcionais, tempo de atuação, como eu falei, o tempo de atuação do UFES ele é muito rápido, então os relés direcionais não chegariam nem a atuar. Sensibilizaria, mas não atuariam. O Jorge Domingues diz que a questão não é o custo da implantação, mas quanto vale o resultado. Qual o prejuízo causado por uma paralisação de 24 horas na fábrica? Com certeza essa resposta dele tá certo, né? Porque o prejuízo que você tem de uma fábrica parada por um período de 24 horas, por exemplo, às vezes você pode ter até mais, né? E dependendo da explosão que o cubículo tiver, você às vezes fica até mais tempo parado com isso. O João Vieira coloca aqui a questão de a unidade de UFES ser compatível para corrente contínua. Ele escreveu compatível, mas eu creio que seja compatível, tá? Verifica aí se estou certa. João Vieira. Não, nós não tivemos nenhuma aplicação UFES ainda em corrente contínua. Pelo menos no Brasil, né? Não sei se lá na Alemanha já houve alguma aplicação de UFES em corrente contínua. O Júlio Amaral diz o seguinte: toda a vez que acontece uma ocorrência, precisam ser trocados os 3 equipamentos? Sim, são trocados os equipamentos porque, como o curto é trifásico, as 3 unidades vão fechar simultaneamente e, consequentemente, as 3 unidades têm que ser trocadas. O Pablo Guilherme pergunta se os equipamentos têm uma boa imunidade à interferência eletromagnética. Sim, os dados de teste deles, se ele quiser também, eu posso estar enviando os testes que o pessoal faz lá fora. Acho que existem aqui mais algumas questões a cair. Ok, temos aqui já a do Rogério de Souza. Essa atuação é sinalizada de que forma? No frontal do equipamento,
existe os LEDs, né, de trip e das unidades que foram atuadas, né, no caso aí as unidades UFS. Mas tudo isso é sinalizado na unidade, tanto na QRU quanto no REA 101. O João pergunta se os UFs podem ser aplicados com outros tipos de sistemas encontrados no mercado. Eu não conheço, né? Nenhuma aplicação de UFS com outros sistemas no mercado. O que eu conheço é somente com a parte do sistema ABB, né? Então seria REA mais UFS. Existem mais algumas questões a serem colocadas, portanto vamos aguardar. Jorge de Jesus Domingos, quanto à imunidade eletromagnética, os equipamentos de aterramento são elementos passivos, não geram ruídos. E esta atuação é única e instantânea, certo? Sim, claro. Bem rápida a resposta. O Adenilson Miranda, qual a distância máxima entre as UFs e as unidades de leitura? Os cabos de interligação entre eles pode variar de tamanho, tá? Mas, se eu não me engano, o cabo de distância máxima são 10 metros. O Rogério de Souza pergunta se os três têm que ser trocados mesmo se o curto for fase terra. Lembrando assim, né? O curto fase terra, as unidades todas vão operar. E lembrando que essa unidade ela vai ser disparada através de um arco elétrico, né? Então, o sistema não vai saber enxergar se é um curto fase terra, fase. O que vai fazer disparar o é mais o outro é um arco elétrico. Então, não vamos confundir o arco elétrico com um curto fase terra. Dependendo do curto fase terra, se você não tiver a incidência de arcos, quem vai ter que operar nessa situação é a proteção daquele circuito. Marco, por favor, verifica se consegues ver o botão onde está a apresentação. Se conseguires, basta clicar sobre esse botão azul e consegues baixar a apresentação, ok? Caso contrário, se não conseguires, por favor, diz aqui que não consegues ver o botão azul, ou então, se não conseguires mesmo baixar a apresentação, manda-me um mail e eu depois envio a apresentação. O Júlio Amaral pergunta quais os tipos de teste para confirmar a confiabilidade da atuação. Então, todos esses equipamentos eles são ensaiados lá fora. O problema é que essa unidade UFS, como também o nosso IS Limiter, né? Os certificados vêm todos de fora, né? Então não teria como você fazer um teste, porque o teste nessa unidade ele é destrutivo. O Adenilson Miranda, como analisar preventivamente as condições de trabalho dos sensores? Então, a própria unidade faz a verificação dos sensores e ocorrendo a falha de alguma delas, será sinalizado, né? Da mesma forma que o REA faz a verificação da fibra ótica e caso venha ter algum problema com a fibra ele também gera um alarme de falha de fibra. Rogério, a pergunta se o botão azul é o botão enviar, sim. A partir do momento em que se clica, a apresentação ou o certificado ficam automaticamente gravados no vosso computador, na zona onde vocês quiserem. A Denilson pergunta se tem opção de alarme em rede. Não, a não ser que você pegue os contatos de sinalização e jogue numa unidade que esteja na rede, porque o princípio desse sistema de detecção de arco é ele ser o mais rápido possível, né? Então a construção dele é diferenciada. Então, caso queira saber se houve uma falha interna ou a atuação, isso deve entrar num outro elemento, um relé, por exemplo, né? Que esteja interligado na rede.
Existem aqui mais algumas pessoas a escrever, portanto vamos ver se há mais alguma questão. O Alex, em caso de falha do equipamento, este possui algum sistema de Sim, watchdog? Sim, é o automonitoramento do equipamento. Existe sim. Watchdog. Ok, Alex. Faltou alguma coisa ali, mas tudo bem. Faltou ali qualquer coisinha e eu fiquei logo atrapalhada. Não tem problema, Alex. Por amor de Deus, eu devia ter percebido. Desculpa. Mais alguma questão, pessoal? Ok, o Fábio. O Rogério de Souza, existe algum requisito mínimo com a impedância de aterramento? Como eu falei, né? Para a aplicação do UFS tem que ser feita uma avaliação no sistema de aterramento e o sistema estando de acordo com os requisitos solicitados para a aplicação, não há nenhum problema. Depois o André Guimarães, é entregue equipamento de reserva? Normalmente, assim, ou o cliente já mantém um conjunto, né, de spare parts, né? Ou caso venha a ocorrer uma atuação, nesse período de compra do equipamento, ele vai ficar sem essa proteção, né? Então, o ideal é que a gente ele tenha algum sobressalente. Júlio Amaral, já que não existe teste para verificar a funcionalidade, qual o tempo preciso, que é necessário para ser trocado? Existe um tempo para ser trocado, né? Até porque essa é uma unidade que ela vai trabalhar em função de um comando que vai ser dado pela unidade QRU, né? Não é como se fosse um IED, né, que fica o tempo todo ali. A unidade UPS ela é mais um elemento passivo. Então, se caso ela vier a dar algum problema, a unidade QRU ela vai sinalizar isso. Portanto, para já estas são as questões. O Luís está a escrever qualquer coisa, portanto vamos ver. O José também. Não sei se sai mais alguma questão. Pessoal, se tiverem questões, coloquem agora. Caso contrário, àqueles que estão de saída, obviamente nós agradecemos a vossa participação, a vossa presença aqui e o entusiasmo também nas questões, tá? É sempre bom quando temos um webinar com bastante participação do outro lado, embora a gente sabe que é sempre difícil fazer as questões por chat, mas facilita também a gestão aqui da, José Clécio, qual o e-mail do Cláudio para contacto com ele? José, eu já tinha colocado aí e o Cláudio também acho que já tinha escrito, mas está aqui de novo, olha aí. É mesmo. Portanto, agora fui mais rápida, Cláudio. Pronto, então pessoal, se não existem mais questões, eu agradeço a todos a vossa presença aqui. Peço desculpa por alguma coisa que possa eventualmente não ter corrido tão bem, embora eu acho que hoje as coisas correram de forma bem simpática para todos. Houve uma ou duas pessoas a referirem aí problemas com som, mas eu penso que tenham sido sobretudo as conexões delas. Em relação à apresentação, quem não conseguiu baixar, por favor, diga-me sem e-mail, eu envio.
quem quiser o certificado com o nome escrito, por favor, diga-me isso também por e-mail, porque me facilita bastante a vida, tá? Entretanto, Cláudio, muito obrigada também pelo webinar de hoje. Não sei se queres dizer alguma coisa para terminarmos. Eu que agradeço a você, a todos que participaram, apesar que muita gente já saiu, né? E É. espero em breve aí estar podendo apresentar algum outro, né? Esse foi o meu primeiro, né? Uma experiência muito boa e espero futuramente estar fazendo outros com vocês. Aí. Ok, muito obrigada, pessoal. Eu vou deixar a plataforma aberta por mais um bocadinho, para o caso de haver algumas pessoas que ainda não tenham conseguido baixar os materiais, mas como disse, vai tudo para o nosso site e também posso enviar por e-mail, portanto, acusem que precisam, tá ok? Que não conseguiram. Obrigada a todos, muito boa noite. Até a um próximo webinar. Ok, muito obrigado, viu?